Idosa brasileira passa mal e morre em avião que saiu da Flórida rumo a Minas Gerais. Saiba como foi a eleição municipal para os brasileiros que concorreram a cargos em Massachusetts. Na Califórnia, magnatas do Vale do Silício compram terras para construir cidade perfeita. Aeroportos do país testam nova tecnologia que faz reconhecimento facial na hora do embarque. E você vai conhecer o brasileiro que vai representar crianças e jovens na Sociedade Internacional de Alto QI. O currículo do jovem prodígio que completou 15 anos só aumenta. Caio recebeu diversos reconhecimentos internacionais. Olá, muito boa noite. Boa noite. A gente abre esta edição falando das eleições estaduais, municipais, legislativas e referendos populares que aconteceram em 35 estados americanos. Em Massachusetts, 3 brasileiros disputaram cargos de vereadores para diferentes cidades. Mas apenas a Stephanie Martins garantiu uma vaga em Everett. Ela disputava um terceiro mandato como vereadora e conseguiu. A brasileira é muito ativa lá na cidade, como nos mostra agora a repórter Giovanna Locatelli. Foi um reconhecimento pela presença ativa e constante da vereadora junto à comunidade imigrante de Everett. Stephanie Martins conquistou a reeleição com 449 votos gerais. Ela ficou em primeiro lugar. Nas redes sociais, Stephanie agradeceu o apoio e o voto dos brasileiros e dos cidadãos de Everett. No terceiro mandato dela como vereadora, vai durar 2 anos. O candidato Sandro Pancini também tentou uma vaga de vereador, mas pela cidade de Saugus, mas não conseguiu ser eleito. Já pelo 9º distrito da cidade de Hyannis, o brasileiro Michael Mecenas recebeu 99 votos, um a menos do que seu opositor. Nas redes sociais, ele disse que a sua equipe pediu recontagem dos votos. E em Massachusetts, uma brasileira internada com câncer terminal está pedindo ajuda da comunidade para voltar à sua terra natal. É uma corrida contra o tempo para ela regressar à Vila Velha, no Espírito Santo, e poder ficar perto da família. A brasileira é a Carla Jaqueline Salles. Ela tem 46 anos e sofre de glioblastoma, um tipo de câncer agressivo no cérebro. Ela fez uma cirurgia, mas os médicos disseram que o câncer está em estágio 4 e que ela tem em torno de 1 ano de vida. Os amigos abriram uma vaquinha online e estão pedindo ajuda da comunidade para que a Carla possa viajar de volta para o Brasil. E uma idosa brasileira com problemas de saúde embarcou em um avião na Flórida rumo a Minas Gerais, mas passou mal no ar. Ela tinha embarcado com uma máscara e um cilindro de oxigênio. Na primeira hora de voo, a passageira precisou de atendimento médico por falta de ar e acabou não resistindo. A causa da morte não foi divulgada. O voo era da Azul Airlines. O avião tinha decolado ontem às 9 da noite de Fort Lauderdale rumo a Belo Horizonte. Mas no início da viagem, a metros de altitude, uma idosa na classe executiva que usava máscara de oxigênio se sentiu mal. Os comissários encontraram 2 médicos a bordo que prestaram atendimento, mas a senhora não resistiu e morreu no avião, ainda na primeira hora de voo. O corpo da idosa permaneceu no assento por cerca de 10 horas. Quando o avião pousou, a polícia brasileira entrou e demorou ainda 40 minutos até que a idosa fosse retirada e o desembarque autorizado. O nome da senhora não foi divulgado. A empresa Azul lamentou o ocorrido e disse que estava colaborando com as autoridades. E atenção, moradores da Flórida, o Consulado-Geral do Brasil em Miami vai realizar uma jornada itinerante em Pompano Beach, no condado de Broward. O evento será amanhã, dia 9 de novembro, das 10 da manhã às 5 da tarde, no endereço que aparece agora aí na sua tela. A iniciativa tem a intenção de levar serviços consulares para mais perto dos residentes brasileiros aqui nos Estados Unidos. Nessa ação de amanhã, serão mais de 70 serviços disponíveis. De emissão de passaportes a procurações e registros de nascimento. Mas atenção, para conseguir os agendamentos é preciso fazer solicitação prévia. Acesse o site do Consulado-Geral do Brasil em Miami, clique na aba Jornada em Pompano Beach em 9/11 e agende o serviço necessário. Depois do intervalo, a gente mostra como os milionários do Vale do Silício querem construir uma cidade secreta e perfeita na Califórnia. E tem os detalhes da falência da WeWork, a empresa que revolucionou o mercado de escritórios compartilhados.
Américas no Ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Você já ouviu falar da cidade secreta que os magnatas do Vale do Silício querem erguer do zero no norte da Califórnia? O projeto já está pronto, a terra comprada, mas só falta uma coisa: tirar a ideia do papel e colocar em prática. O problema é que essa cidade perfeita e sustentável começou a enfrentar resistência e críticas de vários lados, incluindo das autoridades. A reportagem é da Eloá Urazen. Berço da tecnologia moderna, o Vale do Silício está de olho em uma novidade, digamos, analógica. Magnatas de uma das regiões mais ricas do país se reuniram para criar uma cidade dos sonhos no norte da Califórnia. O grupo de bilionários comprou mais de 200 mil quilômetros quadrados de terras entre Sacramento e São Francisco. A ideia é construir um vilarejo perfeito, sustentável e com casas, escolas, restaurantes e mercados acessíveis, além de uma infraestrutura que privilegia a vida ao ar livre. A ideia de construir uma cidade ou um espaço onde pessoas vão conviver tendo acesso ao melhor dos serviços, tecnologia, qualidade de vida, parece, a um primeiro olhar, uma lógica muito interessante. No entanto, ela acaba representando uma perspectiva de isolacionismo que existe por parte das elites, em grande parte decorrente, das condições de desigualdade que a gente tem visto cada vez mais nas nossas sociedades e que, de alguma forma, expressa uma lógica dos condomínios, Não um condomínio como a gente conhece, mas uma certa condominialização da sociedade. O que significa? De você cercar pessoas que seriam muito parecidas, muito próximas, dentro de um espaço onde elas estariam protegidas de todo o resto do mundo. Por trás dessa ideia ambiciosa estão alguns nomes famosos, como Lawrence Powell, viúva de Steve Jobs, Reid Hoffman, um dos fundadores do LinkedIn, e o mega investidor Mark Andreessen. Não é à toa que o projeto, nomeado California Forever, tem atraído interesse e críticas quase nas mesmas proporções. Essa noção ela já é complicada como ideia, porque você não está pensando em soluções que atendam aí o bem comum ou atendam a maioria das pessoas, mas ter acesso a isso apenas a quem tem acesso a recursos, dinheiro e afins. E uma outra coisa que a gente precisa considerar é que boa parte da riqueza, que constitui aí os pesos pesados do Vale do Silício, vem das pessoas que idealmente vão ficar de fora, Isso não é muito diferente da lógica de condomínio, isso não é muito diferente da ideia até que aparece na ficção, como aquela série 3%, que constrói um mar alto. Isso também não é muito diferente da ideia de explorar e colonizar Marte, Eu acho que a gente precisa cada vez mais pensar em soluções que atendam a todas as pessoas, para que de fato a gente consiga distribuir as riquezas, a prosperidade que o sistema vem adquirindo e de que, claro, esses pesos pesados do Vale do Silício têm grande parte nisso. A empresa WeWork, que foi pioneira nos serviços de compartilhamento de escritórios no mundo, decretou falência. A empresa norte-americana com base na cidade de Nova York chegou a ter o valor de mercado avaliado em cerca de 47 bilhões de dólares no seu período de pico. A empresa tentou e não conseguiu se abrir para o mercado público em 2019. 2 anos depois, ao conseguir realizar essa ação, teve uma queda de 80% no valor de mercado. Desde então, a empresa tenta recuperar as suas ações, mas acabou sucumbindo à sua capacidade de permanecer em operação. Agora a gente muda de assunto porque no Oriente Médio o governo de Israel anuncia que pretende fazer uma ocupação indefinida na faixa de Gaza, mas enfrenta resistência de aliados importantes, como Estados Unidos e Reino Unido. Em uma reunião no Japão, o G7, o grupo dos países mais desenvolvidos, engrossou o coro por uma pausa humanitária para a saída dos civis palestinos da zona de conflito. Hoje, uma 6ª lista com estrangeiros foi autorizada a sair de Gaza pelo Egito, mas os nomes dos brasileiros novamente ficaram de fora. A correspondente da Record TV em Tel Aviv, Denise Odorici, explica pra gente qual a expectativa de saída desses brasileiros. Olá, continua a expectativa pela saída dos brasileiros da faixa de Gaza. Nesta madrugada, um deles entrou em contato com a produção da Record e disse que isso deve acontecer até amanhã, quinta-feira.
O grupo que aguarda a saída é composto por 34 pessoas. São 24 brasileiros e 10 palestinos relacionados a esses brasileiros. Então são 18 crianças, 10 mulheres e 6 homens. De acordo com Itamaraty, na lista desta quarta-feira estão cidadãos da Alemanha, do Canadá, dos Estados Unidos, das Filipinas, da Romênia e da Ucrânia. Ao todo, cerca de 4.100 pessoas já saíram de Gaza desde que a passagem de Rafah foi aberta. Essa fronteira é entre a faixa de Gaza e o Egito e é a única do território que não é controlada por Israel. E lembrando que um avião da Força Aérea Brasileira está parado no Cairo, capital do Egito, à espera desses brasileiros para que todos sejam repatriados. Denise Adorice, de Tel Aviv, para o jornal Américas no Ar. No próximo bloco, aeroportos do país começam a testar nova tecnologia de reconhecimento facial na hora do embarque. E a gente fala sobre os sinais da epilepsia, que afeta mais de 3 milhões de pessoas aqui nos Estados Unidos. A primeira pílula liberada para o tratamento de depressão pós-parto deve chegar ao mercado no final deste ano, mas médicos e pacientes estão preocupados com o alto valor do remédio, que será inacessível para a maioria da população. Hoje, 1 em cada 8 mulheres sofre de depressão grave após o parto nos Estados Unidos. Um dos fatores relacionados à depressão puerperal é a queda abrupta de certos hormônios, entre os quais a progesterona, no puerpério imediato. E o que poderia ser uma solução para todas essas mulheres vai só aumentar as disparidades sociais entre elas. É que só pessoas com alto poder aquisitivo vão poder ter acesso ao primeiro medicamento aprovado para tratar a depressão pós-parto no país. O remédio Zurzuvae, aprovado para uso pela FDA em agosto, vai chegar ao mercado no final deste ano, custando quase $16 mil para uma dose de 14 dias. Ainda não está claro se os seguros de saúde vão cobrir o custo. Os defensores de saúde das mulheres estão alarmados com a desigualdade no acesso a um remédio tão importante. Mas, embora o alto custo seja uma preocupação, os prestadores de cuidados de saúde dizem que as consequências da depressão pós-parto, que às vezes ameaçam a vida, não são facilmente traduzidas em dólares ou centavos. Eles reforçam que a nova pílula pode ser imprescindível em alguns casos por sua ação rápida, fazendo efeito em até apenas 3 dias. É um instrumento que possibilita o tratamento rápido e incisivo da depressão puerperal. Certamente não será para todas as puérperas, né? Mas poderá agir precocemente, porque ao contrário dos outros antidepressivos que demoram 15 ou 20 dias para agir, a zuranolona já age a partir do 3º ou 4º dia e é dada por um período limitado de tempo, por 15 dias, após os quais os seus efeitos tendem a se manter. Uma versão intravenosa do medicamento já está disponível, mas deve ser administrada no hospital ao longo de 60 horas e tem um custo ainda maior, de $35 mil. As recentes rigorosas leis sobre o aborto aqui no país já resultam em um sobrecarregamento do sistema de abrigos para crianças. Em um estudo publicado ontem na revista científica JAMA Pediatrics, relata que houve um salto de 11% no número de crianças colocadas sob cuidado do Estado após a promulgação de certas restrições ao aborto. Ainda segundo os estudiosos, o número de menores adicionados no Foster Care System é maior nos estados que implementaram as leis mais restritivas. Para especialistas, essa sobrecarga pode ser muito perigosa, porque o sistema de assistência infantil do país já está superlotado. Em novembro é o mês nacional da conscientização da epilepsia. Nos Estados Unidos, quase 3,5 milhões de pessoas vivem com essa condição, mas a grande maioria desconhece todos os sintomas e sinais da doença. A epilepsia é uma das doenças neurológicas mais comuns do mundo. Os sintomas mais conhecidos pela população são ataques, pulos e convulsões. Os pacientes enrijecem, eles tremem por toda parte, podem morder a língua e fazer necessidades sem querer, explica a neurologista de Parinemed. Mas esses sinais não são os únicos da doença e poucas pessoas sabem disso. Um portador da condição de epilepsia pode estar tendo uma convulsão sem que ninguém perceba. Por isso, fique atento aos sinais.
ficar olhando de forma fixa para um local sem responder, fazer barulhos estranhos com os lábios, puxar uma parte da roupa sem interagir com as pessoas ao redor, falar de forma estranha, piscar muito rápido por um longo tempo, rir ou chorar sem motivo e de maneira diferente, formigamento no corpo. The seizure symptoms or the signs depends on which part of the brain. Os sintomas ou sinais das convulsões dependem de qual parte do cérebro estão se originando, por isso podem variar de pessoa para pessoa, diz a especialista. A neurologista informa que se você encontrar alguém tendo um ataque de epilepsia, é importante manter a calma. Coloque a pessoa de lado em um lugar seguro, solte a gravata ou a roupa presa no pescoço e espere a convulsão passar. Se demorar mais de 5 minutos, chame o 911. Se você ficar preocupado em segurar a língua do paciente, esqueça. A doutora Dipali diz que isso é um mito. Ela afirma que é impossível a pessoa engolir a própria língua. Agora a gente fala do passaporte virtual. Você já ouviu falar nele? É um embarque nos aeroportos usando apenas o reconhecimento facial. Já pensou? Pois é, gente, essa tecnologia futurística já existe e está sendo testada em alguns aeroportos do mundo, incluindo aqui nos Estados Unidos. Os detalhes com a repórter Carolina Camargo. A nova tecnologia é muito prática, basta chegar no check-in, olhar para a câmera e pronto. O sistema vai comparar sua imagem com as fotos dos documentos e a biometria facial já registrados no equipamento. Como mostra este vídeo, em 6 segundos o passageiro está liberado. Um recorde no processo de embarque. Tudo muito simples e rápido no passaporte digital. Essa nova tecnologia, chamada One ID, está sendo testada em alguns aeroportos do mundo, incluindo aqui nos Estados Unidos. Por enquanto, o funcionamento do sistema tem sido um sucesso. Ainda não há uma data prevista para quando este passaporte digital vai entrar em vigor, mas a tendência é que as pessoas embarquem num futuro próximo sem nada nas mãos além da bagagem. Nem mesmo as passagens aéreas serão necessárias. A ideia é simplificar tudo e adicionar todos os dados necessários para o embarque no seu passaporte digital. Por enquanto, a novidade tem agradado passageiros, companhias aéreas e departamentos de fiscalização. Essa iniciativa é extraordinária, porque afinal de contas pode facilitar a viagem de muitas pessoas. Afinal de contas, as experiências, principalmente nos aeroportos, são bastante morosas, burocráticas e, por vezes, a pessoa pode até mesmo esquecer um documento, isso pode comprometer a sua viagem. Então, esse tipo de novidade pode trazer muita velocidade, além da segurança. Com o correto cadastramento do padrão de rosto da pessoa, da palma da mão ou até mesmo a sua íris, você consegue assegurar que é aquela pessoa e a partir daí criar uma carteira virtual com o cartão de embarque, com os seus documentos necessários e até mesmo vistos. Os desafios, é claro, são a integração dos sistemas entre aeroportos, entre países, estabelecer a interoperabilidade de toda essa informação, sem contar no fator número 1, que vai ser segurança, seguido de privacidade. É um belo desafio, mas que certamente trará muitas vantagens para os viajantes. Depois do intervalo, o governo alerta para inverno mais rígido e com mais neve por causa do El Niño. E você vai conhecer o brasileiro que vai representar crianças e jovens na Sociedade Internacional de Alto QI. Américas no Ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Estamos de volta e com uma informação curiosa que os cientistas descobriram envolvendo o nosso planeta. Os especialistas acreditam ter encontrado restos de outro planeta que se chocou com a Terra e ajudou a formar a Lua. Os especialistas dizem que os restos de um outro planeta chamado Theia existiu e que está enterrado sob os nossos pés, a cerca de 3.000 quilômetros abaixo da superfície. Isso aconteceu há bilhões de anos, quando a Terra ainda estava se formando. Eles chegaram a essa conclusão depois de analisar duas massas totalmente diferentes que formam o manto da Terra. Eles também acreditam que partes dos detritos desse planeta destruído foram jogados para o espaço e se fundiram com a Lua, formando o que ela é hoje. Essa teoria, chamada de hipótese de impacto gigante, explicaria inúmeras características da Lua e da Terra também.
Mais estudos estão sendo feitos e essa pesquisa foi publicada na revista científica Nature. A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica divulgou novas previsões nada animadoras para este inverno. Os mapas da agência revelam que será uma temporada de muita neve e frio acima do normal por causa do fenômeno El Niño. Esse será o primeiro inverno da América do Norte regido pelo El Niño em anos. Os meteorologistas explicam que para o sul dos Estados Unidos a previsão é de um tempo mais úmido e frio. Já para o norte será um pouco mais seco. A quantidade de neve total esperada para essa temporada será a maior dos últimos anos. O inverno começa no mês que vem. E já que a gente está falando de clima, vamos dar uma olhadinha no mapa, ver como é que está a previsão do tempo para amanhã, para parte do país. Vamos lá? Olha só, Boston, chuva, mínima de 41, máxima de 47. Nova York também, a gente tem previsão de chuva. Norfolk, a gente já tem um tempo encoberto, sol entre nuvens, mínima de 59, máxima de 82. Atlanta, a mesma coisa. Já na Flórida, a gente tem sol brilhando forte em Jacksonville e Miami. Em Tampa, tempo encoberto, mínima de 68. New Orleans, sol entre nuvens também. Já Houston, a gente tem previsão de chuva, mínima de 63, máxima de 82. Chove também em San Antônio, por lá nem o sol vai aparecer, viu, gente? Mesmo a chuva continua se arrastando até El Paso, mas ali o sol já deve dar as caras um pouquinho ao longo do dia, com máxima de 60. Já em Phoenix, no Arizona, máxima de 78, mínima de 49 e bastante sol previsto. Assim como em Las Vegas, que fica com a máxima um pouquinho mais baixa ali, por volta de 70 graus. Na Califórnia, na parte do sul, perto de Los Angeles, sol entre nuvens. E em São Francisco, mais para o norte do estado, a previsão é de um tempo bastante encoberto. E agora a gente fala de um brasileiro de sucesso que está enchendo a nossa comunidade de orgulho. E não é à toa, gente. Esse adolescente tem uma inteligência bem acima do normal. A gente está falando do Caio Tempone. A Carla Marinho conversou com esse brasileiro superdotado de apenas 15 anos, que assumiu agora o posto de representante de crianças e jovens da Sociedade Internacional de Alto QI. Fã de videogame e da série do Pokémon. À primeira vista, Caio Tempone é um teenager como o outro qualquer, mas é só impressão. Com um QI de 139, este brasileiro do estado do Rio de Janeiro é extraordinário. Foi aprovado em 18 vestibulares aqui no Brasil, sendo o mais novo em todos eles, incluindo 5 aprovações em medicina com 13 e 14 anos, uma aprovação no ITA, que é o vestibular mais difícil do Brasil, com 14 anos, e também 2 medalhas de ouro em Olimpíadas Internacionais de Matemática. E olha como o menino, na época com 14 anos, recebeu a notícia de que havia passado no vestibular mais difícil do Brasil. Você foi aprovado na segunda fase do vestibular do ITA. 2023 foi o ano de estreia do jovem nas universidades. Isso mesmo, são 2. Matemática, porque é apaixonado por cálculo, e Direito, porque se tornou o sonho de carreira do menino prodígio. Eu pretendo ser juiz no futuro, porque é uma profissão que eu sempre sonhei, e eu faço Direito atualmente, estou no 2º período na Universidade Federal de Juiz de Fora, porque é um sonho para poder tomar as decisões corretas, ajudar as pessoas. Caio começou a prestar vestibular aos 9 anos, mas foi bem antes que a mãe percebeu que o filho era superdotado. Nós ajudamos no desenvolvimento dele, dando conteúdos, dando cursos de línguas, por exemplo. Então isso possibilitou ele uma vantagem de poder avançar 4 séries escolares, e poder ir muito bem nas 18 aprovações nos concursos e vestibulares que ele fez. O incentivo e o investimento dos pais foram essenciais para o desenvolvimento intelectual do adolescente. Caio ainda encontra tempo para compartilhar a paixão pelos cálculos na internet. O jovem professor, que também dá dicas para passar no vestibular, ensina e inspira milhares de seguidores. E faça tranquilo, eu tenho certeza que você vai arrasar. E o currículo do jovem prodígio que completou 15 anos só aumenta. Caio recebeu diversos reconhecimentos internacionais, entre eles o Star Kids Award 2023, na categoria Educação, Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática, pelo impacto no campo acadêmico. Agora ele é o representante brasileiro de crianças e jovens da renomada Sociedade Internacional de Superdotados, a IES. E se você tiver 140, 139, mas teus dados genéticos dizem que você poderia ter uma pontuação maior,
ou que seus feitos eles são tão extraordinários que são levados em consideração, então você consegue ter o ingresso mediante a aprovação de um comitê que são de pessoas de diversas partes do mundo que fazem parte da sociedade. Acho que o legado mais importante que eu posso deixar para as pessoas é delas sempre acreditarem nos sonhos delas, estudarem, se dedicarem, que com esforço e dedicação elas conseguem alcançar o que elas quiserem. Bem bacana essa matéria. Bom, Jornal Américas no Ar, então, termina agora. A gente volta a se encontrar de novo amanhã, às 7h30 Eastern Time. Não esquece, tem encontro comigo e com a Ruth. Mas continua na nossa programação da Record TV Américas, que vem aí agora mais um episódio da 9ª temporada da série Reis. Uma boa noite. Boa noite.